Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão. E o tema de interesse do cidadão, como fala aí a nossa querida Raquel Teixeira, hoje é sobre compras pela internet. Eita, falei com você, não foi, Raquel Teixeira? Falou Olha, comigo. quem é que não fez já uma comprinha pela internet? Tá aí uma coisa que caiu no gosto da população. É uma pesquisa da Confederação de Dirigentes Lojistas, em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito, revelou que 119 milhões de brasileiros fizeram pelo menos uma compra online nos últimos 12 meses. Gente, isso é mais da metade da população do nosso país, 119 milhões, a nossa população hoje calculada em 212 milhões e 600 mil pessoas, segundo o IBGE, é metade do Brasil que fez pelo menos uma comprinha nos últimos 12 meses. E realmente comprar pela internet tem muitas vantagens. A primeira delas é que as lojas online estão abertas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então você pode ir às compras na hora que quiser. Outra vantagem é a comodidade, né, gente? Você faz a compra ali no conforto da sua casa, celular na mão, fica longe dos perrengues de quem vai a um shopping, porque vamos combinar, principalmente nas épocas de maior movimento, você vai encontrar lojas cheias, filas. Para estacionar é uma agonia, estacionamentos lotados e caros, hein? Sem falar no gasto com a gasolina ou com um ônibus para você chegar no shopping. É verdade, mas tem o lado B das compras online, viu, Gesiel? A mesma pesquisa traz um dado para lá de preocupante. 3 em cada 10 consumidores já sofreram um golpe ou passaram por alguma tentativa de fraude em compras pela internet. Observa aí se desses principais golpes você já caiu em algum. Entre os principais, a pessoa comprou, mas não recebeu o produto comprado. Ou o produto foi comprado em um site falso. Outra, tiveram cartão de crédito ou de débito clonado. Ou receberam uma mensagem dos golpistas pelo WhatsApp, uma evidência de que os dados pessoais foram vazados. Já passei por todos esses golpes aí, viu, Gesiel? Todos eles. Diante disso, e como você já deve estar pensando aí na Black Friday, daqui a mais ou menos um mês, como aproveitar as comodidades das compras online sem comprometer a segurança? Nós separamos aqui algumas dicas para você. Exatamente, porque o Dedo de Prosa é isso, é para facilitar. Bom, a primeira é checar se a loja online é legítima ou se é apenas de fachada para esconder uma quadrilha de golpistas por trás. Um site de compras legal vai ter detalhes de contato na página, como endereço, e-mail e número de telefone. E se você estiver comprando naquele site pela primeira vez, entre em contato com esses canais para ver se as informações são verdadeiras. E se você ainda está desconfiado, dá um Google, faz aí uma pesquisa pelo nome do site e as palavras scam ou fake. Assim você descobre na hora se outras pessoas tiveram experiências ruins naquele site. Outra dica de segurança tem a ver com o meio que você usa para fazer compras online. Mantenha o seu celular sempre atualizado. Assim, o aparelho estará com as últimas ferramentas de segurança. E também na hora de comprar, é bom evitar o Wi-Fi público. Numa rede pública, qualquer pessoa pode obter um acesso indevido a informações confidenciais. Portanto, vai fazer compra online? Faz utilizando uma rede Wi-Fi protegida, a rede Wi-Fi da sua casa ou pela rede pessoal da sua operadora. E por fim, use meios de pagamento seguros. Pagar com Pix e cartão de débito pode render alguns descontos, mas uma vez feito o pagamento, já era. O dinheiro dificilmente vai voltar para você se tiver um golpe no meio do caminho. Então prefira o cartão de crédito, já que dá para estornar a compra se depois você descobrir que é um golpe. Ou use um serviço de pagamento online seguro, como o PayPal. Dessa forma você protege os seus dados pessoais. Fazer compras pela internet é bom demais, mas em um ambiente virtual seguro. Pois é, gente, mas é só pensar que você está fazendo uma compra virtual da mesma forma que você está fazendo uma compra numa loja física. Quando você vai numa loja física, você fica dando bobeira com a sua carteira?
deixando em qualquer lugar? Fica fornecendo aí os seus dados pessoais para qualquer um? Claro que não, né? A lógica é a mesma no comércio online. Todo cuidado é pouco. Assim como os batedores de carteira ficam à espreita nas ruas para roubar os desavisados, os trombadinhas virtuais estão ali escondidos na internet, só esperando os incautos. Então fique esperto, aproveite as comodidades das compras pela internet, mas de olho na segurança. E a Raquel falou bem, tá chegando aí uma das maiores promoções, uma das épocas em que os golpistas virtuais deitam e enrolam, que é a Black Friday. Naquela tentativa de você obter um desconto que em muitas lojas são descontos reais mesmo. Eu mesmo aproveito o mês de novembro aí para fazer algumas compras que eu já estou programando fazer. Então aquela compra que eu ia fazer e que você já está acompanhando o preço, né? Também para não ser enganado. Exato, já vou acompanhando o preço, fazendo pesquisa e aproveito a Black Friday exatamente para fazer a compra e aproveitar aquele desconto. Então, na Black Friday tem muito site, mas muito site que é site pirata. Tem a fachada de um site que você conhece. Eles deixam o layout da página exatamente igual, não dá para desconfiar. Então, você tem que procurar os sinais. Sabe aquela história? Já me pegaram nessa aí feio. Era uma loja que eu sempre compro, uma loja de shopping, né? Uma loja conhecida, famosa. E aí eu recebi essa promoção imperdível. Eu falei, gente, mas olha só, o site era idêntico, com o nome idêntico, todos os contatos ali. E como eu já conhecia a lógica, caí na bobeira de nem ligar e nem nada, né? E os produtos, exatamente aqueles que estão na vitrine da loja no shopping. Falei, nossa, que promoção é essa? Coloquei umas coisas no carrinho e, fui finalizar a compra. Era só com Pix, óbvio, né? Eu já, que estranho, né? Só com Pix. Mas tudo bem, essa loja eu conheço, né? A gente já vai sendo enganado daí. Aí, coloca seus dados, tarará, na hora de fazer. A minha sorte foi essa, que na hora de fazer o Pix, não conseguia completar. Não completava de jeito nenhum. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada aqui. Aí esperei, deixei para outro dia. Neste meio tempo, comecei a receber milhões de WhatsApps, milhões de mensagens dessa loja. Falei, isso não tá certo. Tem alguma coisa errada. Caí nesse golpe, quer dizer, já usaram aí meus dados em alguma coisa, com certeza, porque eu coloquei todos os meus dados lá, só não perdi o dinheiro, mas, né, os dados também valem muito. Não se sinta mal, Raquel Teixeira, quase todo mundo já passou por isso, eu também tiquei todas esses golpes aqui. E aí no meu caso, como eu sou meio guloso, foi uma promoção do Outback. Era assim uma coisa extraordinária por módicos R$49,90. Já passou por mim essa publicidade aí. Eu não entrei porque tinha caído há pouco nessa outra da loja. E aí eu vou dar uma dica pra você que pode valer pra você, porque valeu pra mim, mas depois, olha só como é que é as coisas. E depois você fazia a compra e tudo mais, aí bateu aquele negócio, mas isso não tá barato demais, não? Deixa eu ir lá no Reclame Aqui. Aí fui no site Reclame Aqui, aí coloquei promoção Outback. Apareceram 300 pessoas que já tinham. Gente, é golpe. Não, eu também caí nessa. Mas era tudo certinho. O layout era igual. Tinha até depoimentos de pessoas. Eu fui, foi bom demais. Comprei pra mim, pra meu colega. Eles fazem pra você cair, mas é bem feito os golpistas estão especializados em copiar perfeitamente aquela página de uma empresa que você já conhece. Já consome os produtos e aí fica muito fácil cair. Agora, eu não poderia ter feito isso antes? Eu vou dar uma olhadinha. Nem repara. Na pressa. O tal do urgente, dessa promoção só agora, tarará. Acaba pegando a gente. Amanhã já não tem mais a engenharia social usada para o mal. Então fica esperto, fica ligado porque isso vai acontecer mesmo e só vai piorar porque a Black Friday vem aí. E depois Natal também, Depois Natal, os golpistas estão ligados nisso. Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade. Olá, eu sou o Bruno Lourenço e o Sinal Verde começa agora para falar de mobilidade na Rádio Senado. Sabiam que o metrô comemorou 50 anos em terras brasileiras? Pois é, 50 anos de metrô no Brasil é falar de 50 anos do metrô de São Paulo. Isso porque em 14 de setembro de 1974, o Brasil ganhava a primeira linha de metrô. Nesse dia,
entrou em operação o primeiro trecho da linha 1 azul do metrô de São Paulo. O pioneirismo da capital paulista, pelo menos no Brasil e em certa parte na América do Sul, tornou esse sistema uma referência. Anterior à Sampa, temos apenas o metrô de Buenos Aires, capital da Argentina, que foi inaugurado em 1913. Mas lá os trilhos não se expandiram muito e hoje o maior sistema do continente é o de São Paulo. Em segundo lugar vem o da capital chilena, Santiago, metrô que foi inaugurado um ano depois de Sampa, em 15 de setembro de 1975, e que também ultrapassou o sistema argentino. Mas vamos falar um pouquinho da história do metrô paulistano. O engenheiro Joubert Flores, presidente do Conselho da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, ANP Trilhos, escreveu um artigo em que lembrou que na década de 1960, o município de São Paulo teve um aumento da população da ordem de 38%, passando de 13 para 18 milhões de pessoas. Somente um transporte de grande capacidade seria capaz de resolver o grave problema do transporte coletivo. E assim o metrô iniciou a sua operação em 14 de setembro de 1974, ligando Jabaquara à Vila Mariana nessa linha 1 azul. Em 75, entrou em operação comercial toda a linha, com 16 quilômetros, que ligava então Jabaquara a Santana. Em 1979 veio a linha 3. Em 91, após inúmeros atrasos com superfaturamento, entre outros problemas, saiu a linha 2. Em 2010 foi concedida a linha 4 à iniciativa privada e em 2018 foi concedida a linha 5. Existe ainda a linha 15, que é a do monotrilho. Aliás, o que é esse tal de monotrilho? O monotrilho parece um trem que anda em cima de uma viga bem visível. Essa viga parece o trilho único, mas na verdade ele se desloca, assim como os trens tradicionais, sobre 2 trilhos laterais. Eles ficam escondidinhos, então parece, na verdade, que o veículo anda em cima da viga. E o monotrilho paulista usa pneus para deslizar sobre os trilhos. Ele não precisa de um condutor, é totalmente automatizado. O metrô paulistano tem ainda a linha 4 funcionando sem condutor. Apesar de ser um sonho de muitos brasileiros, apenas 12 das 27 capitais possuem um sistema de metrô, ou de transporte urbano de passageiros sobre trilhos, vamos chamar assim, porque metrô para muita gente é subterrâneo, mas na definição ampla é um trem metropolitano total ou parcialmente subterrâneo. Natal, a capital do Rio Grande do Norte, tem um transporte urbano de passageiros sobre trilhos, mas não é debaixo da terra, por exemplo. E trocou recentemente a frota de trens por VLT, o veículo leve sobre trilhos, que são mais baratos, ágeis e rápidos que as composições tradicionais ou mais antigas. Mas isso é assunto para um próximo programa. Eu vou abordar um pouquinho melhor o sistema de transporte de passageiros sobre trilhos do Brasil, onde ele está presente, quais os maiores e as perspectivas para o setor. Chegamos ao fim de mais um Sinal Verde, hoje para saudar os 50 anos do metrô no Brasil, ou dar os parabéns para o 50º metrô paulistano, que abriu as portas do país para esse sistema de transporte mais do que aprovado em todo o mundo. Quer ouvir um programa anterior? Faça uma busca na internet por Sinal Verde Rádio Senado ou entre em www.senado.leg.br/radio/podcasts. Um abraço a todos e até o próximo Sinal Verde. Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade. Agenda do Senado. E vamos à agenda do Senado para essa quarta-feira, dia 23 de outubro. Raquel, o que temos? Olha, a Comissão de Meio Ambiente tem audiência pública daqui a pouco, às 9 horas da manhã, viu, Gesiel? E o repórter César Mendes volta a falar com a gente, ele acompanha essa reunião daqui a pouco e traz mais informações aqui pra gente. Bom dia, César. Bom dia aos colegas do Conexão Senado e bom dia a você, ouvinte da Rádio Senado. A reunião de hoje da Comissão de Meio Ambiente é destinada a um debate sobre as perspectivas e os objetivos do Brasil na 29ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, COP29, que acontecerá de 11 a 22 de novembro na cidade de Baku, no Azerbaijão. O requerimento da audiência pública é da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal,
Federal. E participam da reunião Cláudio Ângelo, coordenador de Política Internacional do Observatório do Clima, Jorge Caetano Júnior, do Ministério da Agricultura e Pecuária, Juliana Borges de Lima Falcão, da Confederação Nacional da Indústria, e Nelson Ananias Filho, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, entre outros convidados. O debate está agendado para começar às 9 horas da manhã e eu volto agora com vocês no estúdio. Muito obrigado, César Mendes, trazendo informações sobre o que acontece logo mais às 9 horas na audiência pública da CMA. Às 10 horas, temos reunião da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que pode concluir hoje a votação de projeto de lei que cria cota para mulher vítima de violência em empresa que presta serviços para a administração pública. Nós vamos chamar o repórter Bruno Lourenço. Bom dia, Bruno. Bom dia para os colegas do Conexão Senado, bom dia para os ouvintes. A Comissão de Constituição e Justiça pode concluir nesta quarta-feira a votação de projeto que cria cota de 5% para mulheres vítimas de violência doméstica ou em situação de vulnerabilidade social nas empresas terceirizadas que prestam serviço para o governo federal. O colegiado pode ainda votar proposta de emenda à Constituição que reconhece o Pantanal Sul-Mato-Grossense, e não apenas o Mato Grossense, como patrimônio nacional, e PEC que cria um benefício mensal a ser concedido a crianças em situação de pobreza. Chamada de Seguridade Social da Criança, a proposta também prevê um complemento para atender às necessidades nutricionais de crianças até 5 anos. Outro item da pauta é proposição que possibilita a concessão de autorização especial de trânsito a tratores e aparelhos destinados a puxar ou a arrastar maquinário agrícola. Muito obrigado ao Bruno Lourenço. E às 10 da manhã? Ainda tem às 10 da manhã uma sessão solene do Congresso Nacional para celebrar os 70 anos da Confederação Nacional dos Transportes, a CNT. E você pode acompanhar tudo o que acontece aqui no Senado, em senado.leg.br/rádio. O presidente Lula sancionou neste mês a Lei 14.994, que aumenta a pena para o crime de feminicídio. Agora existe um artigo exclusivo no Código Penal para o assassinato motivado pelo fato de a vítima ser mulher. E esse artigo ampliou a pena, que passou a ser de 20 a 40 anos de reclusão, maior do que a incidente sobre a de homicídio qualificado, que é de 12 a 30 anos de reclusão. Vamos falar sobre esse assunto com Jennifer Moraes, que é advogada e professora de Direito Penal. Bom dia, Jennifer. Seja bem-vinda à Rádio Senado. Bom dia, Raquel. É um prazer falar contigo. Bom dia a todos que nos escutam também. Prazer é todo nosso. Jennifer, vamos começar falando aqui sobre o feminicídio. Antes, esse crime estava incluído na categoria de homicídio qualificado. E agora virou um tipo penal independente. O que isso significa na prática? Olha, na prática, nós não teremos nenhuma alteração que não seja efetivamente o cômputo da pena maior, né, que foi a elevação da pena para 20 a 40 anos. Agora, do ponto de vista jurídico, nós que somos pensadores do direito, né, nós que somos advogados, discutimos a legitimidade dessa alteração. Quais os motivos que ensejaram essa alteração? Uhum. Né? Isso por quê? Porque a gente tem que ter, por detrás do artigo de lei, digamos assim, algo que nós chamamos de bem jurídico. Ou seja, nós precisamos identificar um bem passível de criminalização que seja distinto de um outro bem para se elevar esse bem à categoria de um artigo autônomo. E a discussão que existe na doutrina é se existe essa diferença. Ou seja, se o feminicídio realmente teria algo a se proteger distintamente do homicídio, né, que ensejasse a elevação a uma nova categoria delitiva e não a manutenção dele como uma qualificadora do homicídio. Né? Em termos simbólicos, para mostrar para a sociedade, sem dúvida nenhuma, existe uma diferença porque você agora fala que existe um artigo próprio, né? Mas em termos jurídicos, quando nós vamos pensar a estrutura da ciência penal, isso é colocado sob reflexão, né? O Uruguai fez essa mesma alteração e imagino que pelo menos
pelo que eu tomei ciência, não se discutia um pouco o que aconteceu no Uruguai para se fazer essa alteração, né? Quais foram os resultados, se a troca, né, digamos assim, da localização da previsão, ela trouxe algum resultado positivo, se isso trouxe alguma mudança realmente eficaz no sentido de alterar o número de feminicídios. Isso seria um estudo pertinente antes de se fazer esse tipo de alteração legal. Mas, ao que tudo indica, pelo menos não consta aqui do projeto de lei, não foi realizado, né? Em termos práticos, o aspecto simbólico conta e o aspecto da pena conta. Mas, juridicamente, nós discutimos a racionalidade do sistema a partir dessa alteração. Entendi. A ideia seria mesmo chamar atenção e diferenciar ele dos outros tipos de homicídio, né? Mas na prática não faz muita diferença para os juristas, né? Seria isso, né, Jennifer? Exatamente, exatamente. E vamos falar então de agravante, a questão dos agravantes. Quais são as situações dentro do feminicídio em que essa pena pode aumentar? Bom, sim, de maneira geral, né, a estrutura toda do dispositivo, ela permaneceu uma boa parte, tá? Então, o que a gente tem atualmente no 121A, que é a previsão do feminicídio, são causas de aumento de pena, né? Porque eu acho que é até interessante a gente diferenciar isso para o ouvinte. Agravantes são para todos os crimes. Eles estão previstos lá no início do Código Penal, no artigo 61, por exemplo, e eles valem para todos os crimes. Quando a gente fala de causa de aumento de pena, são hipóteses que justificam o aumento de pena só naquele artigo de lei onde elas estão previstas. Então, o 121A, ele veio com causas de aumento de pena específicas para ele. Então, por exemplo, nós temos aqui no parágrafo 2º que a pena é aumentada até 1/3, ou seja, o juiz vai deliberar ali se é o caso de aumentar a pena em 1/4, né, em 1/3, ele vai identificar a partir do caso concreto, quando esse feminicídio for cometido durante a gestação, né, então a vítima, ela é gestante, ou nos 3 meses posteriores ao parto, ou se a vítima é mãe ou responsável por criança, adolescente, pessoa com deficiência de qualquer idade. Também, se esse feminicídio for praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60, ou algum tipo de deficiência ou doença que a torne mais vulnerável, se esse feminicídio for praticado na presença de descendente ou ascendente da vítima, e aqui o legislador manteve o aspecto de não importar se essa presença é física ou virtual. Então, se uma criança está assistindo aquela cena pelo celular, por exemplo, já justificaria o aumento da pena. Em descumprimento a uma medida protetiva que existe, né? Então, o agressor vai lá, já tem uma medida protetiva contra ele, ele se aproveita disso, né? Descumpre essa medida, ingressa na casa da vítima e a mata, por exemplo. E nas circunstâncias previstas no homicídio também qualificado, né? Então, ele repetiu aqui previsões que já existiam também em relação ao artigo anterior, digamos assim. Por motivo fútil, por exemplo, né? Emprego de fogo, etc. Esses agravantes, né, que seriam formas de aumentar a pena, né, de quem está sendo condenado de 1/3 até a metade, na verdade são decididos pelo juiz, né, é subjetivo, assim, né, na verdade o juiz decide na hora, mas existe essa possibilidade de aumentar, então, a pena, que já está variando aí de 20 a 40 anos agora nessa nova previsão legal, né, Jennifer? E outra coisa que eu queria te perguntar, o que a gente pode dizer da progressão de regime? Mudou essa situação também, porque mudando ali a situação específica para o feminicídio, e agora como é que ficou a progressão de regime? Essa foi uma das novas alterações, né, que trouxe a legislação. Agora, a gente precisa de 55% de cumprimento da pena para a progressão do regime fechado para o regime semiaberto. Então, esse é um aspecto importante também que a nova legislação trouxe para
lidar com essa situação, né? E antes, quanto era o percentual, Jennifer, para essa progressão? Antes o percentual era, deixa eu me lembrar aqui. Não era muito diferente também, não? Não foi uma mudança não era muito diferente, não. Mas eu não me recordo agora de cabeça o percentual exato para a progressão. Agora, 55% da pena tem que ser cumprida para haver essa progressão de regime, né? Isso, exatamente. Entendi. Uma mudança pequena aí, mas já é uma mudança, né, para quem está querendo avançar aos poucos, né, talvez já faça alguma diferença. E o aumento da pena, assim como você falou que em outros países isso também já está acontecendo, essa separação do crime de feminicídio do homicídio, né, no Código Penal, esse aumento de pena pode se refletir na queda dos índices da prática de um crime? Normalmente isso acontece? Porque não houve esse estudo, né, mas normalmente acontece isso? Não, e esse é o grande problema. Né? Eu acho que 2 aspectos a gente precisa refletir a respeito dessa alteração. Primeiro, a gente não pode achar que alterar uma lei, né, alterar um dispositivo legal para aumentar a pena é aquilo que vai resolver o problema, porque não vai. Né? O feminicídio e a violência doméstica, de maneira geral, ele é resultado de uma série de problemas. Né? Ele é uma disfunção social que é multifatorial. Então, simplesmente criar um artigo de lei com uma pena maior não vai fazer automaticamente que exista uma queda, né? A própria criação da qualificadora do feminicídio, porque esse nome feminicídio já existia na legislação, né? No próprio Código Penal, a qualificadora vinha com o nome de feminicídio. Então, quando houve essa criação dessa qualificadora, nós tivemos o mesmo debate, né? Se isso resolveria, se seria necessário. À época, naturalmente, seria necessário, nós não tínhamos nenhuma previsão semelhante, né? Mas estudos atuais nos mostram que, a partir da criação da qualificadora, nós não tivemos nenhuma queda no índice de feminicídio. Muito pelo contrário, até porque as vítimas começaram mais a discutir esse tema, a denunciar mais, então, naturalmente, o índice também subiria por conta disso, né? Existem mais denúncias e mais persecução penal. Mas a gente não pode esquecer isso, né, e achar que, bom, o trabalho do Congresso foi feito, a pena foi aumentada, então a resposta ao feminicídio que nós precisávamos foi dada. Muito pelo contrário, né? Esse problema, ele demanda a criação de políticas públicas, a criação de medidas com a vítima, medidas com os agressores de violência doméstica, para que este fato não se torne um feminicídio no futuro, ou seja, medidas de política criminal. Né? São essas medidas que podem contribuir para a redução do número de feminicídios, efetivamente, e não simplesmente mudar a pena. Até mesmo porque a natureza desse crime não é um tipo de delito que o agressor vai racionalizar, né? Ele não vai pensar, não, peraí, deixa eu ver quanto é a pena, se a pena é tanto, eu não vou cometer esse tipo de crime. É um crime de ímpeto, né? Muitas vezes é um crime motivado pelo machismo, pela sensação de posse que o agressor tem em relação à vítima. Então, não é tão simples assim. Eu sei que o projeto veio com essa proposta de trazer uma resposta maior, de permitir maior número de dados, etc. Mas, infelizmente, né, nós já sabemos que trabalhamos na área que simplesmente mudar a pena de um crime não é uma resposta que a gente vai ter, né, a respeito da incidência desse crime. Como eu disse, eu acho que o que eu senti falta nesse caso foi uma aproximação do Congresso, até mesmo com a academia, e um debate maior para se pensar em outros aspectos também do feminicídio para a gente incluir e debater num projeto de lei, né? Até mesmo, como eu disse, pela observância das experiências internacionais, né? Nós temos países que fizeram uma alteração similar à nossa. Nós temos países com outras estruturas típicas, né? Observar em pesquisas quais são mais eficazes, quais não são, qual o resultado disso. Então, toda alteração legislativa demandaria esse debate prévio. E isso foi uma coisa que eu senti nesse projeto, que ele foi feito, foi promulgado, foi, entre aspas, dada a resposta para a sociedade, mas agora, né, muito provavelmente, o objetivo que foi cunhado lá no projeto de lei não vai ser alcançado. É preciso pensar agora na prevenção também, né, Jennifer? Exatamente. Jennifer, que é o ponto muito obrigada. Muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Conexão Senado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, foi um prazer. Tchau, tchau.